Muitas pessoas sabem que a Bíblia é boa, é importante. Até gostariam de entender este livro. Mas quando começam a ler, ficam confusas. Muitas vezes desistem do estudo quase antes de iniciar. Por onde começar para compreender a Bíblia? Eu quero nesta mensagem oferecer 5 dicas práticas e simples. A primeira dica: comece com uma vista panorâmica da Bíblia. A Bíblia tem 2 divisões principais. O Antigo Testamento, que é a boa parte do conteúdo da Bíblia, é composto de livros escritos antes do nascimento de Jesus. E o Novo Testamento, que foi escrito depois da vinda de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento primeiro. O Antigo Testamento pode ser dividido em 4 partes principais. Primeiro, os livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros falam sobre as origens do povo judeu e da lei que Deus deu para este povo. Depois vem os livros da história: Josué até o livro de Esther. Esses livros registram fatos importantes sobre os israelitas entre aproximadamente 1400 anos antes de Cristo até 400 anos antes de Cristo. Os livros de sabedoria, começando com Jó e terminando com Cântico dos Cânticos, são livros que ensinam coisas importantes usando vários métodos didáticos da sabedoria, poesia, maneiras de passar fatos e importantes ensinamentos para os leitores. E a 4ª parte do Antigo Testamento, os livros de profecia. Do livro de Isaías até Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Esses livros relatam mensagens especiais que Deus deu para os homens ao longo de aproximadamente 500 anos. O Novo Testamento se divide em 3 partes principais. Primeiro, nós temos 4 livros que são relatos do Evangelho, ou seja, a boa nova da vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois disso, tem um livro de história, o livro de Atos. O livro de Atos começa onde os evangelhos terminam e continua mais 30 anos de história da igreja primitiva, do trabalho de alguns dos apóstolos. E depois disso, de Romanos até Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, encontramos cartas escritas aos cristãos no primeiro século. Algumas cartas a indivíduos, mas a maioria enviada às igrejas em várias regiões, instruindo essas igrejas e dando ajuda para o crescimento nas primeiras décadas da vida da igreja primitiva. Então, a primeira dica: uma vista panorâmica da Bíblia. Segunda dica: desenvolva o hábito de leitura. Primeiro, escolha uma abordagem à leitura. Pode ser simplesmente de ler de Gênesis até Apocalipse. Pode dividir a leitura em uma parte do Antigo e uma parte do Novo Testamento. Existem planos de leitura que seguem uma sequência mais ou menos cronológica. Várias maneiras que você pode abordar a leitura, mas a ideia de leitura seria de escolher um plano de leitura, pelo qual você vai ler a Bíblia toda dentro de um determinado tempo. E assim separe algum tempo cada dia para ler e conhecer o conteúdo da Bíblia. O propósito aqui não é de estudar profundamente ou de compreender cada coisa, mas de ler e conhecer o conteúdo básico da Bíblia. Muitas pessoas olham para a Bíblia como se fosse um livro tão grande e difícil que passam a vida toda sem ler nenhuma vez a palavra de Deus, de começo ao fim. Que triste. Você sabia que o investimento de 15 a 20 minutos por dia é o suficiente para ler a Bíblia toda em apenas um ano? E se você dedicar 1 hora por dia à leitura, poderia ler todos os livros da Bíblia em 3 ou 4 meses. Não é um livro tão grande e tão difícil. Então, segunda dica: desenvolva um hábito de leitura. Agora, a terceira dica: estude o texto de livros específicos. Agora sim, vamos para uma coisa mais profunda. Além da leitura, dedique um tempo para estudar livros da Bíblia. Pode ser um tempo todo dia ou algumas horas por semana. Mas assim, procure algum livro, escolha algum livro. Comece com o estudo mesmo deste livro. Pode iniciar com o livro de Gênesis, por exemplo.
ou um dos relatos do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas ou João. E nesse estudo, você vai encontrar uma maneira de entender melhor o conteúdo de algum livro e depois vai passar para outros. Pela leitura, já vai conhecer os demais livros. Já poderá escolher outros para estudar depois de terminar os primeiros. No estudo dos textos bíblicos, especialmente quando você estuda livros completos, você vai encontrar uma das coisas mais importantes para evitar os erros que resultam de distorções e aplicações erradas das Escrituras. Então, a terceira dica: estude livros da Bíblia. A quarta dica: faça estudos de assuntos importantes. Na leitura e nos seus estudos textuais, até nas conversas com outras pessoas, com certeza vão surgir perguntas e dúvidas. Procure respostas. Mas respostas por meio de estudo cuidadoso, verificando o sentido de palavras, juntando informações de vários textos e sempre lembrando do contexto de cada citação. Para esse tipo de estudo, ajude a ter algumas ferramentas, e a ferramenta mais útil é um dicionário comum. Porque muitas vezes nós encontramos palavras na Bíblia que não temos costume de usar no dia a dia. E assim, por meio do dicionário, temos uma ideia básica do sentido. Pode ser com estudo mais avançado que você vai querer usar outras coisas. E assim, recursos como dicionários bíblicos, léxicos e outros livros ajudam no entendimento mais profundo e mais preciso das palavras usadas nas Escrituras. Mas pode começar muito bem, sem a necessidade de tantos livros. A quarta dica: estude assuntos da Bíblia. E agora a quinta dica: prepare o coração para aceitar e aplicar a palavra. Esta última sugestão pode ser a mais importante de todas as dicas que eu tenho dado aqui. É comum e até correto pensar que o estudo das Escrituras pode nos ajudar a melhorar o nosso caráter e comportamento. É verdade. Mas Tiago, o autor de um livro bem prático no Novo Testamento, mostra que nós precisamos chegar às Escrituras com o coração já disposto a aprender, livre dos impedimentos da maldade. Ele disse em Tiago capítulo 1, versículos 21 e 22, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com essas dicas, você terá um bom começo na compreensão das Escrituras, lendo, conhecendo, estudando mais profundamente alguns livros e assuntos, e sempre abordando qualquer aspecto do estudo da Bíblia com o coração aberto para receber a palavra que Deus revela nas Escrituras. Com paciência, disciplina e dedicação, você terá o prazer de aprender muito sobre a vontade de Deus.